días. Que la bendición de Dios inunde en tu casa y en todo lo que te rodea. Bienvenidos a otra clase de español. Eu sou a professora Fabiana. E hoje a nossa aula será sobre o gênero textual entrevista. O conteúdo da nossa aula de hoje é o gênero textual entrevista. O objetivo da nossa aula é identificar a finalidade e a estrutura do gênero, compreendendo os tipos de entrevista que podem ser utilizados. Também iremos falar sobre explorar o vocabulário de palavras em espanhol que podem ser utilizadas em uma entrevista de emprego. Vamos começar a nossa aula. O que é uma entrevista? A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Há diversos tipos de entrevista, podendo ser entrevistas jornalísticas, entrevistas de emprego, entrevistas psicológicas, entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Quais são as características de uma entrevista? Vamos aprender? Olhem só. As características de uma entrevista. Os textos são informativos e ou opinativos. Em uma entrevista, é claro, precisa de um entrevistador e de um entrevistado. A linguagem será dialógica e oral. O discurso será direto e há a presença de subjetividade. A linguagem será mesclada pela linguagem formal e a linguagem informal. Qual a estrutura para eu produzir uma entrevista? Vamos lá. Primeiro, eu preciso escolher qual tema será utilizado na minha entrevista. A entrevista pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Eu preciso também elaborar o meu roteiro. Antes de realizar a entrevista com o meu entrevistado, eu já preciso ter o tema e o roteiro da entrevista prontos. O roteiro. É muito importante a elaboração de um roteiro de forma que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista. Há necessidade também de um título. Ele norteará melhor o objetivo delimitando o tema proposto, bem como seduzir o leitor à sua leitura. E por fim, na hora de realizar uma entrevista, tão quanto importante o início, o final também é muito importante. Por quê? Veja só, a parte da revisão. A parte final é tão importante quanto a inicial. Afinal, não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira informal, ou seja, um texto que não abrigue coerência e coesão. Coerência e coesão sempre importantes na hora de uma entrevista. Agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa aula. O foco da nossa aula, o tema, o conteúdo é entrevista, gênero textual entrevista. Mas nessa aula de hoje eu quero explorar com vocês o vocabulário de algumas palavras em espanhol que podem ser utilizadas durante uma entrevista de emprego. Para isso, vocabulário para usar em uma entrevista de trabalho. Como eu digo entrevista de emprego? Entrevista de trabalho. Entrevista de trabalho. Empleo. Empleo. Emprego. Empleo. Emprego. Aspirante. Aspirante.
aspirante, candidato. Por exemplo, uma persona que aspira um trabalho. Uma persona que aspira um trabalho significa em português uma pessoa que procura por um trabalho. Como eu digo vaga em espanhol? Vaga em espanhol se diz vacante, vacante, vacante. Férias em espanhol se diz vacaciones, vacaciones, vacaciones. Carreira em espanhol se diz carreira, carreira, carreira. Sueldo, 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 salário. Mi sueldo puede ser alto ou bajo. Meu salário pode ser alto ou bajo. Alto significa alto. Bajo significa baixo. Olha o exemplo da frase. Mi sueldo es muy alto. Mi sueldo es muy bajo. Alto e bajo são palavras antônimas, ou seja, significado oposto. Vamos aprender mais algumas palavras. Vejam só. Digamos que eu quero um trabalho temporal. Um trabalho temporal. Um trabalho temporário. Temporal, temporal em espanhol. Em português, temporário. Eu quero um trabalho fixo. Eu tenho um trabalho fixo. Eu tenho um trabalho fixo. Eu tenho um trabalho fixo. Como é fixo em espanhol? Fijo. Fijo. Se escreve com la J. Fixo. Fijo. Se escreve com la J. La letra J tiene sonido de R quando nós pronunciamos. A mesma coisa vai acontecer em jornada. 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 Se escreve em português com J e em espanhol esse J tem som de R. A letra J se pronuncia com som de R. Jornada. Uma jornada del trabajo. Uma jornada de trabalho. Rango salarial. Rango salarial. Rango salarial. Em português, faixa salarial. Comisiones, comisiones, comisiones. Em português, comissões. Incentivos, incentivos, incentivos. Observe que a sílaba ti é pronunciada em espanhol com um sonido fuerte, um som forte. Em português, incentivos. Atención al cliente. Atención al cliente. Atención al cliente. Atendimento ao cliente. Puesto. Puesto. Em português significa cargo. Vou dar um exemplo. Um puesto de trabalho. Um cargo de trabalho. Este puesto de trabalho, ou seja, este cargo de trabalho, pode ser el gerente, secretária, tá? Então, cargo de trabalho. Ubicación, ubicación, ubicación. Ubicación significa localização. Ubicación de oficina, uma frase. Veja bem, nessa frase nós temos a presença de um falso amigo. Qual é este falso amigo? Oficina. Por que oficina é um falso amigo? Porque tem a mesma escrita em espanhol, é a mesma escrita do português. Porém, os significados são totalmente diferentes. Oficina, em português, uma oficina de carro,
Só que em espanhol, oficina significa escritório. Ubicación de oficina, localização do escritório. Essa ubicación de oficina pode ser lejos, 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 que significa longe, ou a ubicación de oficina pode ser cerca, 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 que significa em português perto. Currículo, currículo, currículo. Empleado, empleado, empregado. Empleador, empleador, empregador. Ou seja, a pessoa que contrata o empleado. Outras palavras que nós podemos usar numa entrevista de emprego é essa. Ascenso, ascenso, que significa em português promoção de cargo. Equipo de trabalho, equipo de trabalho, equipe de trabalho. Aportar, aportar, aportar. Contribuir. Jefe, 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 chefe, chefe. Novamente, a letra J tem sonido de R. Carnet de conduzir, licencia de manejo ou licencia de conduzir. Todas essas três formas em espanhol estão corretas e elas significam em português carteira de habilitação ou carteira de motorista. Vai depender de cada país. Alguns países podem pronunciar carnet de conduzir, outros podem pronunciar licencia de conduzir. Bem, pessoal, então era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. E nós estamos chegando ao finalzinho da nossa aula e eu vou deixar para vocês uma atividade. A primeira atividade desta aula é, a partir do que foi ensinado na aula de hoje sobre o gênero textual entrevista, eu quero que você produza no seu caderno um mapa conceitual, onde você vai escrever a palavra entrevista no centro da folha do seu caderno e a partir daí você vai ligando setinhas, colocando o que é este gênero, as características, como pode ser feito, tá? Então, um mapa conceitual sobre o gênero entrevista. E a outra atividadezinha da nossa aula, você vai rever, escutar novamente as palavras do vocabulário em espanhol. Quero que você escreva todas essas palavras no seu caderno e para cada palavrinha você vai elaborar uma frase. Tudo sendo feito em espanhol. Lembrando que algumas palavras eu já até fui dando algumas frases que vocês também poderão utilizar, ok? Hasta luego!